Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Vamos lá, vamos continuar nosso curso aqui de licitações e contratos administrativos. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui voltando. E agora eu vou falar com vocês sobre algumas disposições do artigo 94, que fala sobre a publicação do contrato administrativo. O contrato administrativo, gente, ele é assinado. Vou trazer você para mim aqui de novo. O contrato administrativo, ele é assinado e ele, antes de começar a sua execução, ele deve ser publicado. Após a publicação é que esse contrato precisa ser executado, tá bom? O contrato, ele já é válido, ele já é existente e já é válido antes da publicação. A partir da assinatura desse contrato, lembra que a gente falou um pouco antes, que o contrato, para que ele possa ser perfeito e acabado, basta que ele seja assinado. Então, na assinatura do contrato, ele já é perfeito e legal, mas ele ainda não tem eficácia. Então, ele precisa ser publicado. Ele só pode começar a ser executado quando ele for publicado. Publicação, nesse caso, é um requisito de eficácia. Enquanto não houver publicação, o contrato administrativo não tem eficácia, por isso ele não pode ainda ser executado. Beleza? Ok. Publicação do contrato. Essa publicação do contrato, gente, ela tem que ser uma publicação do inteiro teor do contrato no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, né, que é a nova forma que a administração pública tem para fazer suas divulgações. O contrato tem que ser divulgado lá. O artigo 91, parágrafo 1º, ele traz uma possibilidade de sigilo. Por que eu coloquei esse artigo 91, parágrafo 1º aqui, na publicação do contrato? Eu coloquei isso daqui, gente, por quê? Porque a gente está falando de publicação do contrato. Ou seja, quando o contrato vai ser publicado. Então isso aqui é uma exceção. Existe possibilidade de que o contrato não precisa ser publicado. Onde é que isso está? Essa informação está onde, professor? Ora, está no artigo 91, parágrafo 1º da lei, um pouquinho antes. O artigo 91, parágrafo 1º, gente, ele diz que os contratos e seus aditivos, eles podem ficar sob sigilo, podem permanecer sob sigilo, se for o caso de imprescindível, segurança, se for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Da sociedade e do Estado. Aí ele fala assim no final. Ele diz que no caso de pode ficar sob sigilo, contratos e seus aditivos, no caso em que for imprescindível a segurança da sociedade ou do Estado, seguindo as regras nos termos da lei que trata do acesso à informação. E aí nós temos, pessoal, a lei 12.527, lá de 2011, que é a lei das informações públicas, lei de acesso às informações públicas. E aí a lei de acesso às informações públicas, ela vai falar sobre os casos em que a informação pode ficar sob sigilo. Nos casos em que a informação pode ser classificada como sigilosa. E aí tem lá os graus de sigilo, né? Sigilo reservado, secreto, ultrasecreto, tem os prazos máximos de reserva de cada um. Então, nesse caso, o contrato vai ficar sigiloso de acordo com as regras da lei de acesso às informações. Ok. Como eu falei para vocês, o contrato administrativo ele vai ser publicado e essa publicação é requisito de eficácia. A publicação do contrato é requisito de eficácia. Enquanto esse contrato não for publicado, como regra, se não for no caso de sigilo, como regra, se o contrato não for publicado, ele não pode ter eficácia. Então ele não pode começar a ser executado, salvo nos casos de urgência. Gente, nos casos de urgência, o contrato ele vai ter eficácia, terá eficácia a partir de sua assinatura. Então, nesse caso, gente, em contratos de urgência, em que o objeto envolve uma extrema urgência, não precisa ter uma publicação para somente depois ter eficácia o contrato. Não. Ele pode ter eficácia a partir do momento da assinatura. Mas calma. Esse contrato ainda precisa ser publicado. O que acontece é o seguinte, nos casos típicos, o contrato ele é assinado, publicado e executado. Precisa primeiro assinar, depois publicar, ganhou eficácia na publicação e aí ele vai ser executado. Nesse caso, gente, ele é assinado e a partir da assinatura já pode começar a execução. E depois é publicado. Então a execução começa antes da publicação. Existe uma antecipação. Porém, gente, a lei fala que mesmo nesses casos de urgência, mesmo que a eficácia seja conferida logo a partir da assinatura, mas ainda assim ele precisa ser publicado dentro dos prazos legais. Tá? Então vai ter eficácia a partir da assinatura, sim. Porém, ainda
precisa ser publicado. Se não for publicado, aí dá problema. Aí esse contrato ele pode ser inválido. Por quê? Porque ele não obedeceu à publicação. Tem que ser publicado, porém, ele pode começar a execução antes e não apenas depois da publicação. Quais são os prazos de publicação, gente? Esses prazos é tanto para a regra, que a publicação requisita eficácia, como também para essa exceção de caso de urgência, né? Em que a publicação ela pode ser depois da execução, depois do início da execução. Em todos os casos, existe um prazo para publicar. Esse prazo é esse aqui, ó. 20 dias úteis no caso de licitação. Assinei o contrato, tenho 20 dias úteis para publicar. Ou 10 dias úteis no caso de contratação direta. Aí ele fala contratação direta aqui, gente, e aí é qualquer caso de contratação direta. Pode ser dispensa, pode ser inexigibilidade, qualquer caso, tá? Se for contratação direta, qualquer caso vai ter um prazo um pouco menor para publicar. Beleza? Ok. Uma disposição interessante aqui na lei. A lei diz assim, olha, no caso de contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, a gente viu, né, pessoal, lá nas aulas de licitações de contratação direta, que a contratação direta pode se dar por meio de dispensa, no artigo 75 ou 76, ou ainda pode se dar por meio de inexigibilidade, do artigo 74. Lá em inexigibilidade são dos casos em que a competição é inviável. E aí eu tenho 5 exemplos na lei. A lei traz 5 exemplos para a gente trabalhar na inexigibilidade. E apesar de ser um rol exemplificativo, na prova, a maioria das vezes, a prova vai trazer um desses 5 exemplos. São os casos de fornecedor exclusivo, serviço técnico profissional especializado vedada, contratação direta de publicidade e propaganda, contratos de locação, que a administração pública vai fazer um contrato de locação ou aquisição, sendo necessária desde que a localização do imóvel seja essencial para a administração pública, condicione a escolha da administração. Então já tenho 3 casos, ó. Fornecedor exclusivo, serviço técnico especializado, contrato de locação, credenciamento e o caso também de artista. Quando ela quer contratar um artista consagrado pela crítica e pela opinião pública, ela pode fazer essa contratação por meio da inexigibilidade. Pessoal, nessa contratação por meio da inexigibilidade, ela tem que incluir na publicação, ela deve incluir nessa publicação, ela deve obedecer esses prazos que a gente falou, e nessa publicação, ela deve incluir os custos do cachê do artista, ela deve colocar lá quanto foi o cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte do artista, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. Então, tudo isso tem que estar na publicação. Essa é um requisito específico para essa contratação por inexigibilidade do artista. Um detalhe interessante também, gente, no que se refere a obras, tá? Um detalhe interessante também no que se refere a obras. Olha só, no caso de obras, existe uma necessidade de publicação adicional. Por quê? Na obra, gente, a administração pública divulgará no sítio eletrônico oficial do próprio órgão. Ela tem 2 divulgações. Além da publicação do contrato, ela tem que fazer 2 divulgações. Qual é? Primeiro, a primeira divulgação é de 25 dias úteis após a assinatura do contrato. Então, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, ela deve divulgar. Deve divulgar o quê, professor? Ela deve divulgar os quantitativos. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para não atrapalhar. Ela deve divulgar quantitativos e preços contratados. Ela vai dizer assim, olha, essa obra aqui, o quantitativo é esse e o preço que eu contratei foi esse. Isso é no início do contrato. No final do contrato, no máximo até 45 dias úteis, no máximo e até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, lá no final, ela também vai ter que fazer outra divulgação no sítio oficial eletrônico. Só que essa divulgação agora é diferente. Lá atrás ela disse qual foi o preço contratado. Agora, ela vai dizer a quantidade executada de fato, quantidade executada e o preço praticado. Preços praticados. Tranquilo, gente? Então, qual é a ideia da administração aqui? A ideia da lei, na verdade, da obrigação para a administração.
a ideia é verificar justamente se teve sobrepreço, se teve desvio, porque obra pública, gente, é um dos meios em que há mais desvio de dinheiro público, né? Porque obra é muita grana, é muito dinheiro. Então é um dos meios em que os caras mais aproveitam para fazer aí o seu desvio. Então por isso, para tentar até ensejar um controle maior, ela diz isso, ela diz, olha, no começo do contrato eu quero saber qual foi a quantidade do preço contratado e no final eu quero saber a quantidade executada e o preço praticado de fato, para a gente comparar e ver se existe uma discrepância muito grande. Tá bom? Beleza? Show de bola. Agora, lógico, nem esse valor, gente, contratado e o executado, quase impossível ser igual. Porque existem os casos em que a administração pública vai fazer pagamento acessório, né? Então existe, por exemplo, a correção monetária, existe a repactuação, existe a teoria da imprevisão, que pode ser pago alguma coisa também. Então, esse pagamento, normalmente, o preço praticado normalmente é maior. Mas ela vai analisar a discrepância. Tem casos que são muito discrepantes. A obra vai custar o dobro, o triplo do que foi contratado. Aí é demais. Aí tem que ser feita investigação mais rigorosa, tá bom? Então essas publicações no começo e no final é justamente para a gente elucidar esse caso. Ok? Beleza? Pessoal, questãozinha para a gente finalizar aqui a nossa aula. E a questãozinha diz assim, ó. Sobre os contratos administrativos, assinala a alternativa correta conforme a nova lei de licitações. Letra A. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar um instrumento equivalente. Até aqui está tudo certo. Realmente a administração convoca nesses termos. Dentro do prazo de 60 dias úteis improrrogáveis. Está errado. Sabe por que está errado? Porque a lei não traz um prazo específico. É o edital que deve prever e é discricionário. A administração determina que prazo ela coloca lá. É diferente do intervalo mínimo. Lembra do intervalo mínimo da licitação? Intervalo mínimo entre a publicação do edital e a data limite para a apresentação de proposta. Isso é outra coisa. Esse prazo aqui é prazo de convocação do vencedor. A lei não fala qual é o prazo, a administração que determina. Então não é 60 dias, por isso está errado. B. Será obrigatório a administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidas, será obrigatório convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. O erro, gente, é porque não é obrigatório, é facultado. Lembra que eu falei para você que é discricionário? É discricionário, a administração... Perdão. Se ela quiser fazer outra licitação, ela faz, não tem problema. Letra C. O instrumento de contrato é obrigatório. Aquele instrumento de contrato, gente, que nós falamos do artigo 92, né? Ele diz que o instrumento de contrato é obrigatório. Realmente é. Aí ele fala, inclusive nas hipóteses de dispensa em razão do valor. Não, aqui não. A gente viu que nesse caso de dispensa em razão do valor, é um dos casos em que a administração pública não precisa fazer o instrumento do contrato. Ela pode substituir por uma daquelas hipóteses que a gente viu. Letra D. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a validade do contrato e seus aditamentos. Essa letra D está errada e foi no detalhe, tá, gente? Foi no detalhe. Por que foi no detalhe, professor? Porque, na verdade, a gente viu que a divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato e não para a validade. É requisito essencial para a eficácia e não validade. Sobrou a letra E, né? É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento. Perfeito, a gente viu isso aqui agora há pouco. Tranquilo, beleza? Meu amigo, minha amiga, a gente fica por aqui nessa aula de hoje. Mas calma, o nosso tópico não terminou ainda. Você vai ver aqui embaixo mais uma aula, que vai, uma ou duas aulas no máximo, que vai, por meio do qual a gente vai encerrar o nosso tópico, beleza? Valeu? Forte abraço. Deixo aqui contato, se você quiser ter alguma dúvida aqui, ó, o meu Instagram, @Prof. Bruno Lira, para você tirar todas as suas dúvidas. Valeu? Forte abraço. Até mais.